Há mais de 2 milênios, a curiosidade humana já sondava os mistérios do universo. Demócrito, um filósofo grego, introduziu a ideia do átomo, uma entidade tão minúscula que não poderia ser dividida em partes menores. Ele imaginava que, ao dividir repetidamente um pedaço de metal, eventualmente se chegaria a um fragmento indivisível, o átomo, a essência irredutível de toda a matéria. Essa concepção antiga deu os primeiros passos rumo à nossa compreensão atual da física. Hoje, após milênios de investigação e avanço científico, nos encontramos na era do modelo padrão da física de partículas. Este modelo é uma espécie de tabela periódica das partículas fundamentais, representando os blocos básicos que constituem o universo. Ao contrário dos átomos de Demócrito, sabemos agora que essas partículas fundamentais possuem uma complexidade e natureza que desafiam nossa intuição. Mas surge o questionamento: o que realmente são essas partículas fundamentais? De que substância ou essência elas são feitas? A resposta à questão, o que é uma partícula, pode variar de forma significativa entre os físicos. Já falei outras vezes aqui sobre como a luz se manifesta em fótons, unidades distintas de energia que exibem a dualidade onda-partícula. Essa teoria, especialmente através da equação de Schrödinger, sugere que objetos quânticos são melhor representados não como partículas, mas como ondas distribuídas no espaço. Essas ondas são descritas matematicamente pela função de onda, que não define a localização exata de uma partícula, mas sim a probabilidade de onde ela poderia estar. O experimento da fenda dupla ilustra isso claramente. Um fóton individual produz um padrão de interferência, mas se sua trajetória é medida, o padrão desaparece, evidenciando o colapso da função de onda. O mistério em torno do colapso da função de onda durante a medição é uma questão fundamental e não totalmente compreendida na física. Isso nos leva a ponderar se uma partícula é de fato uma função de onda que colapsou. No entanto, a equação de Schrödinger, apesar de sua eficácia, tem limitações. Ela não incorpora a relatividade especial que se torna crucial em velocidades próximas à da luz. Na década de 1930, cientistas avançaram no entendimento da mecânica quântica ao considerar objetos quânticos em termos de campos quantizados, possibilitando uma abordagem que integra a relatividade ao tratar espaço e tempo de forma igual. Essa evolução levou à teoria quântica de campos. A definição de uma partícula, portanto, pode ser complexa. Alguns físicos podem recorrer à matemática para descrevê-las, enquanto outros podem vê-las como entidades que detectamos experimentalmente. Ainda assim, essas interpretações podem parecer insatisfatórias. Com base no nosso entendimento atual, podemos considerar as partículas como pacotes de ondas, uma interpretação que abrange suas propriedades ondulatórias, mas também obscurece características como posição e momento. Assim, mesmo após séculos de estudo, a essência de uma partícula permanece um campo fértil para descobertas e debates na física. Na abordagem da teoria quântica de campos, as entidades que denominamos partículas são, na realidade, ondas quantizadas em um campo que permeia o espaço-tempo. Esse conceito de campos quantizados foi um avanço crucial para descrever fenômenos como os fótons e outras partículas de movimento rápido, principalmente quando se aproximam da velocidade da luz, onde a relatividade especial tem efeitos notáveis. Essencialmente, a teoria quântica de campos é uma síntese das ideias de campos clássicos, relatividade especial e mecânica quântica. Para ilustrar, imagine um campo como um oceano tranquilo, que simboliza um campo vazio sem partículas. Este campo se estende por todo o espaço-tempo que, para fins práticos, representamos em duas dimensões. Uma onda neste mar simboliza uma partícula no campo. Cada partícula é uma perturbação do campo, como uma onda no oceano. Quando essas ondas colidem, as partículas interagem, semelhante ao que ocorre no experimento da fenda dupla. No entanto, diferentemente do oceano, um campo quântico nunca está completamente calmo. Ele sempre possui um estado mínimo de energia. Essa energia mínima, a energia do vácuo, significa que um campo quântico nunca está verdadeiramente vazio. Neste contexto, uma onda de 1 metro pode representar essa energia mínima. Cada metro adicional de amplitude corresponde a uma partícula real no campo. As ondas quânticas têm magnitude discretas. Por exemplo, não podem existir ondas de 1,5 ou 1,75 metros, apenas 2, 3, 4 metros e assim por diante. Para criar ondas mais altas, é necessário ter energia suficiente para atingir o próximo metro. As ondas de 1 metro, ou ondas do vácuo quântico, refletem o estado mínimo, mas não vazio do campo. Em certos momentos, podem haver energia suficiente para formar uma onda maior.
equivalente à criação de uma partícula que rapidamente desaparece de volta ao mar de flutuações. Essas flutuações são análogas às partículas virtuais que surgem e desaparecem continuamente. Embora não possam ser detectadas diretamente, as partículas virtuais têm efeitos mensuráveis, como o efeito Casimir, que é uma consequência da diferença de pressão causada pelas partículas virtuais entre duas placas próximas. Expandindo esse conceito para diferentes partículas, imaginamos vários mares, cada um representando um campo específico para diferentes partículas fundamentais, como elétrons, fótons e quarks. Esse framework nos levou ao modelo padrão da física de partículas, onde cada partícula fundamental tem seu campo associado. Essa noção nos remete a Demócrito e sua busca pela menor unidade do universo. No entanto, nossa compreensão do que é fundamental evoluiu ao longo do tempo. O átomo, considerado a menor partícula, deu lugar à descoberta de partículas ainda menores, como elétrons e quarks. Isso sugere que talvez ainda não tenhamos chegado ao nível mais fundamental. A natureza exata das partículas fundamentais permanece parcialmente um mistério, pois muitas delas não podem ser diretamente observadas. Por exemplo, quarks nunca são vistos como partículas livres e muitas partículas são detectadas apenas como sinais de energia em detectores. Portanto, uma definição de partícula poderia ser um sinal de energia em nossos detectores. Atualmente, a descrição mais adequada seria que uma partícula fundamental é uma excitação em um campo quântico que está em constante fluxo. Existem tantos campos quanto partículas no modelo padrão, e cada partícula se propaga dentro de seu respectivo campo. As interações desses campos e a troca de energia levam à criação e aniquilação de partículas. No fim das contas, a física se assemelha a uma cena de crime de um episódio de CSI, onde os físicos, como detetives, analisam evidências, descobrem pistas ocultas ou óbvias e constroem a história que revela o que realmente aconteceu. Essa abordagem enfatiza a necessidade de entender a história física por trás da matemática para realmente compreender a essência da física.